Olá, sou Carlos Moreira. Cumprimento você com a Shalom. Te cumprimento com a paz completa. Te cumprimento você com a paz dos céus, paz de Deus, paz de Cristo, paz no coração humano, a paz que interage com o mundo físico, o mundo espiritual, a paz que completa, a paz que só Deus, o Eterno, o Senhor dos céus e da terra pode nos conceder. Eu cumprimento você com essa paz. A paz completa. Precisamos da paz. Salomão disse que a opressão endoidece até o sábio, até o entendido. Só a paz de Deus pode nos levar aonde temos que chegar. É a Shalom. Você está bem? Como vai você? Está cuidando do seu emocional? Está cuidando do seu físico? Está cuidando do seu ser? Está procurando escolher na vida coisas boas, decisões boas, caminhos bons, colocando na sua mente coisas boas, no seu coração coisas boas, para que o teu mundo físico seja bem ordenado? Precisamos disso. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que o Senhor concede. Precisamos disso. Precisamos alimentar o nosso espírito, nosso ser, com a palavra do Senhor. Foi dito que um dia o homem teria fome e sede, não de pão e de água, mas o homem teria fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E estamos nesses dias. Estamos vivendo um mundo onde as mentes elas estão em demasiadamente, me perdoe, materialista, onde o foco é o material. Mesmo confessando que tem Deus, mesmo confessando que tem Cristo, mesmo confessando que estão seguindo o Messias, mas o foco, a mente, o objetivo final é o material. No Apocalipse, as Escrituras nos ensinam que existem 7 comunidades cristãs. Na João Ferreira de Almeida está 7 igrejas da Ásia. E a última delas é a de Laodiceia. E lá explica de um período da história cristã, da comunidade cristã, aonde o materialismo vai imperar. É o último período dos crentes no Senhor Jesus neste mundo. E vai chegar esse dia. Nós já estamos começando a vivenciar isso. Já estamos começando a vivenciar. Você que está vendo este vídeo, faça uma meditação na sua vida, faça uma reflexão. Pois o nosso Messias, Jesus, o Cristo, nosso Mestre, nosso Rabi, nosso Senhor, nos ensinou: aonde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Observe bem aonde está o teu coração, sua intenção, seu foco, seu objetivo. Se é nas coisas desta vida,
que vão passar, ou se é no mundo vindouro, na vida futura, na vida eterna, que jamais vai passará. Jesus vem. Passará os céus e a terra, mas suas palavras não hão de passar. O Filho de Deus vem. Isso é uma promessa que não pode ser anulada. Ele vem. Quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã. É manhã hoje, aqui, né? Está em Lucas capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Jesus ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Aonde estava o Senhor estava a multidão. A base do ministério do Senhor Jesus é o ensino. É o ensino e sua prática. Ele mesmo nos ensinou. Ele disse assim: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu mando. Eu me lembro de uma ocasião que alguns chegaram para ele e disseram: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, eles querem te ver. E ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Na versão King James, que é a versão inglesa das Escrituras Sagradas, diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Essa é a vontade do nosso Messias. Então a base do ministério de nosso Senhor é o ensinamento. É uma prática que hoje está sendo jogado na lata do lixo. Poucos querem aprender. Poucos querem ouvir a palavra e colocar em prática. Poucos querem se converter ao Evangelho. Poucos querem abrir mão do seu controle, da sua vida, dos seus projetos, dos seus segmentos de conquistas e se submeterem à vontade do seu Messias. São poucos. Poucos vão abrir mão disso. É sobre isso que as Escrituras nos ensinam. Aliás, o Messias nos ensinou. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos transitam por ele. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos passarão por ele. O que é o caminho apertado? Eu vou ilustrar bem para você. É como se eu dirigisse o barco da minha vida, e o barco da minha vida fosse por uma direção contrária. Então eu saio da direção do meu barco e o Messias assume. Eu apenas remo. Ele vai me dar a direção. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. É esse que é o caminho apertado. Andar sobre a direção do teu Messias. Andar sobre a direção da palavra. Andar sobre a direção daquele que vive, daquele que reina. 12. Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. O Senhor chega numa cidade chamada Naim, e ali ele se depara com um enterro, um funeral.
um momento triste para uma mãe que acabara de perder o seu filho único. E ela era viúva. Talvez esse seu filho a ajudasse no sustento da casa. Talvez esse seu filho fosse o seu braço direito, pois ela não tinha esposo. Uma dor, uma tristeza muito grande para aquela mãe. Além de perder um filho, perde também uma pessoa que tanto lhe ajudava. 13. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. O Senhor, Ele viu o estado daquela mulher. Ele contemplou a situação daquela mulher. Ele viu que ela não tinha socorro de lugar algum, a não ser chorar e lamentar pela perca. E ele observou aquela mulher. Nós temos que chamar a atenção do nosso Mestre quando alguma coisa nos incomoda, quando algo está fora do lugar, quando nós não temos mais esperança ou não sabemos a que direção tomar, que caminho tomar. Então nós vamos lá, nós batemos: Mestre, se compadeça de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vá no teu cantinho, vá lá no lugar que você tem, no seu lar, no seu quarto, aonde for. E incomode o Mestre. Diga para ele que as ondas estão muito fortes, que o vento está muito tempestuoso, ou que você perdeu algo muito valioso para você. E aí o Mestre vai dizer para você: não chores. No Apocalipse está escrito assim. João, ele chega, ele tem uma visão dos céus e ele contempla que não há ninguém digno de abrir o livro que está latado com 7 selos. Então ele chorou. Não havia ninguém digno de abrir aquele livro, de desatar os seus 7 selos. Então veio ao lado dele e disse: olha, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá sempre será o nosso socorro. O leão da tribo de Judá, ele sempre será o nosso socorro. Você acredita nisso? E aproximando-se, tocou no esquife, ou no caixão, né? Então os que carregaram pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A vida chegou. A vida estava ali. A morte estava levando aquele moço para a sepultura. A morte estava levando aquele moço para o destino de todo ser humano, meu e o seu. Mas chegou a vida. A vida, ela transforma tudo. A vida louva a Deus. A vida é Deus. E Deus, através do seu Filho Jesus, o Messias, se achegou na vida daquela mulher. E a vida disse para aquele defunto, para aquele morto: levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. A vida chegou. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: o grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Deus veio nos salvar através de Cristo.
Deus veio nos salvar através do seu Filho Jesus, o Messias. Deus veio nos dar vida e vida em abundância. Aquela mulher chorava, levando seu filho para ser enterrado. Mas a vida veio ao seu encontro e ela teve um encontro com a vida. Então, o seu choro se tornou em alegria. Jesus pode todas as coisas. O Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. Até a morte lhe obedece. O mundo espiritual lhe obedece. Seja o que for, vá lá no teu cantinho, dobre os teus joelhos e no nome do Senhor Jesus, peça aquilo que o teu coração quer, aquilo que o teu coração necessita, aquilo que o teu coração almeja, seja o que for. Nada está escondido aos olhos dele, tudo está patente aos olhos dele. As Escrituras dizem que ele tem os olhos como chamas de fogo. Peça a ele. Deus veio salvar o seu povo. O Senhor está sempre a nos salvar. O Senhor está sempre pronto a nos salvar. E essas notícias a respeito de Jesus circularam toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Esta é a palavra que eu tenho como meditação para você. Até a morte lhe obedece. Jesus vive. Jesus reina. Entrega-te totalmente aos cuidados do Senhor Jesus. Entrega totalmente o seu coração aos cuidados daquele que até a morte lhe obedece. Entrega os cuidados da sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, da sua profissão, de tudo que você for fazer. Entregue aos cuidados do Mestre, para que Ele te dê a direção correta, para que Ele te dê a direção concreta, objetiva, e o teu fardo seja leve, e o teu jugo seja suave. Creia nisso. Eu agradeço pela sua atenção. E no nome do Senhor Jesus eu te agradeço por você ter visto este vídeo. E quero dizer para você que eu desejo que o Senhor Deus Todo-Poderoso te dê toda a graça, ilumine os teus caminhos, que Ele faça resplandecer sobre você a sua luz, que Ele ilumine os seus caminhos com sua palavra, e que Ele te proteja de todo o mal, e que Ele conceda a tua luz, em nome do Senhor Jesus. Amém.